A promessa foi velada na eternidade. Capítulo 1. Antes do tempo conhecer o nome das eras, antes que o homem surgisse do barro vivificado, já pairava sobre o abismo da criação a promessa daquele que viria como luz nas trevas. O Verbo eterno, o Logos primordial oculto na essência do Pai, aguardava o momento em que o tempo e o espaço estariam prontos para recebê-lo. Profecias sussurradas por civilizações antigas, mantidas em pergaminhos ocultos, falavam do nascido do alto. Em tradições místicas da Índia, do Egito, da Caldeia e da Pérsia, pode-se entrever a figura de um ser divino, redentor universal, que traria o equilíbrio entre o visível e o invisível. O Antigo Testamento ressoa com a expectativa de um Messias. Os profetas descreviam um servo sofredor, um rei pacífico, um sacerdote eterno. Isaías, em visões incendiadas pela glória, viu o menino que nasceria e seria chamado Emanuel. Os salmos cantavam sobre o justo que não veria corrupção. Daniel viu o Filho do Homem vindo nas nuvens. Mas além da superfície teológica, ordens ocultas preservavam a tradição de que este Messias traria a chave perdida da verdadeira alquimia da alma, o fogo do Espírito, que elevaria a carne à luz. Nos círculos essênios, os preparativos estavam em andamento. Viviam em silêncio e purificação, preparando os caminhos do Senhor. Mas não só eles, também em Alexandria, os iniciados estudavam os mistérios do Verbo e do Pleroma. Em Roma, sob as sombras dos deuses decadentes, sussurrava-se que algo novo surgiria no Oriente. Até mesmo os magos persas, sábios das estrelas e intérpretes dos céus, vigiavam os sinais de uma convergência astronômica, que selaria o nascimento do Rei Celeste. Um mundo antigo, cansado de suas dores e repetições, estava pronto. As religiões antigas, embora gloriosas, haviam perdido a chama interior. Os deuses se calaram, os oráculos silenciaram. E então, no silêncio que precede os grandes atos da criação, a promessa se curvou sobre o ventre de uma jovem virgem na Galileia. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O nascimento do Cristo não foi apenas um evento histórico, foi uma inflexão cósmica. Os céus se moveram, os reinos ocultos se estremeceram e o tempo ganhou um novo centro. Um novo sol nascia, não no céu apenas, mas no coração do mundo. O nascimento do Filho do Homem. Capítulo 2. Em Belém, pequena e quase esquecida cidade de Judá, ecoou o canto das esferas celestes em forma de estrelas que cruzavam os céus. Aquele não era um nascimento comum, mas a descida da consciência cósmica em carne mortal. Maria, jovem pura entre as virgens, foi visitada por um emissário do Altíssimo, portador de uma mensagem velada em luz, nela se encarnaria o Verbo. José, homem justo e herdeiro do sangue real de Davi, aceitou o mistério e se tornou guardião do segredo divino. Quando a hora chegou, em meio à simplicidade de um estábulo, nasceu Jesus, o ungido, entre os animais, símbolo do domínio espiritual sobre as forças instintivas da natureza. Os pastores receberam a visita dos anjos, pois somente os humildes podiam compreender a magnitude do que ocorria. Magos vindos do Oriente, estudiosos do zodíaco e das leis herméticas, guiados por uma estrela que era tanto sinal celeste quanto símbolo interior, ofereceram ouro, incenso e mirra, presentes que reconheciam sua realeza, divindade e sacrifício. No mundo espiritual, hierarquias angélicas saudavam o nascimento do novo Adão, enquanto as forças adversas se agitavam. Herodes, movido por medo e vaidade, buscou a morte do infante, repetindo o drama arquetípico da perseguição ao portador da luz. José, advertido em sonho, o canal dos mistérios noturnos, fugiu com a família para o Egito. Lá, a criança viveria entre os símbolos e templos da sabedoria ancestral. Assim como Moisés fora salvo das águas, Jesus foi salvo da espada e cresceu entre os ecos das pirâmides e hieróglifos, recebendo silenciosamente a influência dos mistérios do Nilo. Em terras egípcias, onde outrora se cultuara Ísis e Osíris, o menino Deus repousava. Em templos silenciosos, antigos iniciados reconheciam nele o esperado Redentor. Textos apócrifos relatam que os ídolos caíam diante de sua presença, como se o Logos ressuscitasse a memória esquecida das civilizações.
Lá, o menino cresceu não apenas em estatura, mas em sabedoria, absorvendo o magnetismo dos desertos, das bibliotecas ocultas e dos santuários perdidos. Após anos sob o sol do Egito, a Sagrada Família retornou à terra de Israel. O nascimento havia sido o início da encarnação divina, o retorno, a preparação silenciosa do mistério maior. Jesus crescia sob o olhar atento da providência, escondido dos olhos do mundo, mas jamais esquecido pelas forças do céu e do inferno. Cada passo, cada gesto, era conduzido por uma inteligência superior que arquitetava, por trás do véu da história, a revelação do maior mistério já testemunhado. A infância do Cristo foi silêncio e luz, a semente germinando no solo da humanidade, pronta para florescer em esplendor. Infância velada, sabedoria oculta. Capítulo 3. A infância de Jesus, ainda que pouco relatada nos evangelhos canônicos, vibra em ecos nos textos apócrifos, nas tradições esotéricas e nas visões místicas que atravessaram os séculos. Em Nazaré, uma vila esquecida na Galileia, crescia em silêncio aquele que continha em si o mistério do Alfa e do Ômega. Seus dias eram simples aos olhos dos homens, mas cada gesto, cada olhar, era a expressão de uma sabedoria oculta que ainda não devia ser revelada ao mundo. Maria e José, guardiões da promessa, criavam um menino entre os preceitos da lei e os sopros da graça. Aos olhos da comunidade, Jesus era um filho como os outros, mas os que tinham olhos para ver percebiam nele um brilho diferente. Os animais o respeitavam, os elementos o obedeciam em silêncio. Velhos mestres viam em seu semblante traços de algo que transcende os tempos. Era o cordeiro escondido, o leão adormecido. Aos 12 anos, no templo de Jerusalém, revelou-se a primeira centelha pública de sua missão. Entre os doutores da lei ele discutia com autoridade que não era ensinada por homens. Os escribas se espantavam. De onde vem tal sabedoria? Ele respondia com perguntas que desnudavam os corações, pois já trazia a ciência da alma e da eternidade. Esse episódio foi o prenúncio do Verbo, que cortaria como espada, e restauraria como a cura. Segundo tradições gnósticas e orientais, esse foi também o período em que Jesus teria viajado em silêncio. No Himalaia, há relatos de um jovem sábio vindo do Ocidente, conhecido como Issa, que ensinava sobre compaixão, desapego e o Deus interior. No Egito, teria recebido instruções de mestres iniciados nos rituais de Ísis e Tot. Na Grécia, tocado pelos ecos órficos, teria sentido os hinos da alma. Na Pérsia, entre os zoroastrianos, absorveu os segredos do fogo e da purificação. Mas o silêncio imperava. O mistério devia crescer na sombra, como o fermento que leveda a massa. As ordens ocultas, conhecedoras da encarnação do Verbo, mantinham discreto acompanhamento. Os essênios, irmãos do deserto, reconheciam nele a manifestação do Mestre esperado. A fraternidade da luz silenciosa, cuja linhagem mística se perdia nos tempos atlantes, via em Jesus o portador da chave de ouro, a chave que abriria os portais entre o homem e o divino. Na quietude de sua juventude, Jesus contemplava as dores do mundo, as misérias humanas, os grilhões da ignorância. Ainda que nada dissesse, sua alma ardia. A compaixão universal o envolvia como um manto. Sabia que o tempo viria. O carpinteiro moldava a madeira, mas o verdadeiro trabalho era moldar a alma do mundo. A cruz ainda era árvore, mas já crescia à sombra do destino. Assim foi sua infância, oculta como o alvorecer antes do sol. A sabedoria acumulada era maior que a dos escribas, mas permanecia contida como o vinho guardado no odre da espera. Os anjos o serviam, e as forças da escuridão, de longe, o espreitavam. A adolescência do iniciado. Capítulo 4. A adolescência de Jesus foi como a alvorada de um dia que ainda não se revela por completo, mas já deixa ver as cores do céu em transformação. Em Nazaré, ele crescia em estatura, graça e sabedoria, não apenas diante dos homens, mas diante das potências celestes. Era o tempo da preparação oculta, o fogo silencioso do iniciado que se acende nas câmaras interiores da alma. Cada ação simples, cortar madeira, caminhar pelas colinas, ouvir os anciãos,
era parte de uma disciplina cósmica, um treinamento invisível, como fazem os mestres que se ocultam entre os humildes. Durante esse período, Jesus começava a experimentar de modo mais vívido as duas naturezas que nele habitavam: a humana, que se compadecia, que sofria e que amava, e a divina, que tudo via, que tudo compreendia e que não pertencia a este mundo. Suas noites eram povoadas de sonhos proféticos, nos quais os céus se abriam e os mistérios do alto lhe eram revelados. Na quietude da madrugada, ele ouvia a voz do Pai, não como um som, mas como uma vibração interior que o guiava. Em certos círculos ocultos, essa fase é conhecida como o tempo do véu interno, quando o discípulo começa a cruzar os limiares do mundo sensível rumo às regiões espirituais, treinando a alma para suportar a intensidade da luz. Jesus vivia isso plenamente. Ele não frequentava apenas a sinagoga dos homens, mas também os santuários do Espírito, onde os grandes iniciados do passado, Moisés, Elias, visitavam-no em espírito para prepará-lo. Nos ensinamentos mais reservados da tradição esotérica, acredita-se que durante a adolescência, Jesus passou por provas internas semelhantes às dos antigos hierofantes. Jejum voluntário, isolamento em cavernas, enfrentamento de forças astrais, purificação dos centros energéticos, alinhamento dos 7 selos do corpo. Não como um místico comum, mas como aquele que preparava seu templo carnal para suportar o impacto pleno da divindade encarnada. O contato com a natureza era profundo. Falava com os animais, com as plantas, com o vento e as pedras. Aprendia os ritmos da terra, não como um druida, mas como aquele que veio reconciliar o céu com o solo. A Mãe Terra o reconhecia. O sol o saudava. Os rios se tornavam os espelhos da sua meditação. Tinha amigos, mas não se prendia a nenhum. Era gentil e verdadeiro, mas suas palavras já revelavam uma força interior que perturbava os arrogantes. Quando falava do reino, era como se um véu se erguesse, e os que o ouviam sentiam uma nostalgia estranha, como se uma memória ancestral fosse tocada. Ele via o sofrimento dos homens e desejava curá-los, mas sabia que ainda não era a hora. Via os sacerdotes do templo em sua hipocrisia, os romanos em sua brutalidade, os pobres em sua dor silenciosa, e sentia dentro de si o chamado crescendo, como uma trombeta distante que se aproxima. A adolescência de Jesus foi o fogo que amadureceu o ouro. O verbo se aquietava, mas a palavra interior era viva e afiada. O mundo o ignorava, mas os céus sabiam, o Filho do Homem se preparava. Os arcanjos observavam, os demônios tremiam. Um novo ciclo estava prestes a emergir, e com ele, o tempo não mais seria o mesmo. A manifestação do Cristo. Capítulo 5. Quando chegou a plenitude dos tempos, como relataram profecias veladas e ecos místicos de tradições esquecidas, Jesus deixou o anonimato do lar e caminhou rumo ao Jordão. Era o início da manifestação pública do Cristo, o momento em que o Filho do Homem se uniria plenamente ao Filho de Deus. João Batista, o precursor, aquele que nascera para preparar o caminho do Senhor, batizava nas águas e clamava por arrependimento. Ele era a voz do deserto, ressoando como o trovão que antecede a chuva, reconhecendo, ao ver Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ao mergulhar nas águas do rio, algo imensurável ocorreu. Os céus se abriram, o Espírito desceu como pomba e a voz eterna bradou: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Este não foi um batismo comum, mas uma epifania cósmica. As forças do universo se alinharam. Os planos ocultos vibraram. A alma crística, até então velada, revelou-se em plenitude. Era o Cristo que agora falava, agia e ensinava, unido ao homem Jesus. Mas antes de começar sua missão, foi conduzido ao deserto, cenário eterno dos encontros com o próprio Espírito e com as sombras. Ali, em jejum e meditação, enfrentou as 3 tentações que simbolizam os grandes dilemas da alma: o poder da matéria, o orgulho espiritual e o domínio sobre os reinos do mundo. Rejeitou todos com palavras de luz, pois seu reino não era deste mundo. Ali venceu o adversário, não com armas, mas com a verdade. As tradições ocultas afirmam que nesse confronto,
Selou-se uma vitória arquetípica sobre as forças luciféricas e arimânicas, libertando a humanidade em seu plano mais sutil. Retornou do deserto como mestre. Não era mais apenas o filho de Maria, mas o Verbo feito carne em ação consciente. Seus passos agora deixavam pegadas no tecido do espaço-tempo. Iniciou o chamado dos discípulos, homens simples, porém escolhidos pelas forças superiores. Cada chamado era um selo rompido, um despertar nos corações adormecidos. Chamou Pedro, André, Tiago, João, e muitos outros, alguns que a história não nomeou, mas que foram pilares ocultos do movimento cósmico da redenção. Seus ensinamentos surpreendiam, pois falava com autoridade e não como os doutores da lei. Revelava os mistérios do reino de Deus com parábolas que ocultavam e revelavam ao mesmo tempo. Seus milagres não eram truques, mas manifestações da vontade divina, expressa na carne. Curava os cegos, limpava os leprosos, ressuscitava os mortos, acalmava o mar, não por vaidade, mas como sinais do novo homem que ele era. Em círculos iniciáticos, seus atos eram estudados como rituais de alquimia viva, cada milagre era uma transmutação. Da dor para a cura, da morte para a vida, da ignorância para a sabedoria. O Cristo se movia como uma tocha no mundo escuro, despertando memórias espirituais que jaziam sepultadas. Mas nem todos compreendiam. Os poderosos o temiam. Os religiosos o odiavam. Os homens buscavam um Messias político, mas ele lhes oferecia a cruz da transformação. Seus seguidores sentiam a força, mas não compreendiam o todo. Apenas os puros, os humildes e os sedentos de justiça compreendiam suas palavras e reconheciam sua luz. A manifestação do Cristo foi o sol surgindo sobre o mundo interior. Não veio destruir a lei, mas cumpri-la em espírito e verdade. Era o Alfa que havia descido, e a preparação para o grande sacrifício já se fazia sentir na brisa dos campos. O caminho da luz e da cruz. Capítulo 6. O Cristo caminhava entre os homens, assim como a luz entre as sombras, irradiando uma presença que despertava tanto o amor, quanto a perseguição. Era amado pelas multidões simples, pelas crianças, pelos aflitos e esquecidos, mas odiado pelos doutores da lei, pelos escribas e fariseus. Pois sua luz revelava suas trevas. O caminho que ele propunha não era o de um reino terrestre, mas o da cruz interior, o da renúncia do ego, da morte do homem velho, e do nascimento do novo ser. Pelas cidades da Galileia, Cafarnaum e de Betsaída, suas palavras eram como lâmpadas acesas em câmaras escuras. Pregava o perdão, a humildade, o desapego, a fé pura. Seus discursos não se dirigiam ao intelecto, mas à alma. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Em cada bem-aventurança, uma chave, em cada parábola, um espelho. Realizava curas, mas não por vaidade ou para impressionar. Ao tocar os cegos e fazê-los ver, realizava a cura tanto do espírito quanto a do corpo. Multiplicava pães, mas saciava também a fome da alma. Atravessava muros invisíveis, elevando o coração do simples para além da carne e do tempo. Ouvia os pensamentos dos homens e respondia antes mesmo que falassem. Era o Cristo em ação, o Logos vibrando na terra. As escolas místicas viam nesse período a manifestação plena do Cristo solar. Aquele que, segundo antigas profecias atlantes e caldeias, viria trazer a unificação entre o céu e a terra, entre o homem e o eu superior. Seus gestos, sua vida, eram como os movimentos de um antigo ritual cósmico. Os essênios o observavam à distância, em reverência silenciosa, e diziam entre si que o filho da promessa havia chegado. Mas junto com a luz, cresciam também as sombras. Os sacerdotes, enfurecidos com sua liberdade reveladora, tramavam contra ele. Os romanos, desconfiados de sua influência, vigiavam. Os demônios, expulsos dos corpos que possuíam, se reagrupavam nos bastidores espirituais. Sabiam que o tempo do sacrifício se aproximava. Jesus falava abertamente sobre sua morte. Dizia a seus discípulos que o Filho do Homem seria entregue, mas que isso era necessário. Pedro, tomado de horror,
tentava impedi-lo, e recebeu uma dura repreensão. Afasta-te de mim, Satanás. Pois Jesus via além do medo humano. Ele contemplava a cruz como o portal da redenção. Era necessário que o grão de trigo morresse para que desse fruto. Na última ceia, consumou-se o ritual. Ao partir o pão e entregar o vinho, instituiu um mistério que transcendia os séculos, a Eucaristia, símbolo da fusão entre espírito e matéria, entre céu e carne. Não era apenas um jantar, mas a cristalização de um segredo alquímico. Este é o meu corpo, este é o meu sangue. Em linguagem esotérica, era a transmutação do Logos em alimento eterno. Na noite do Getsemani, sua alma se angustiava até a morte. Era o momento em que o Cristo enfrentava a agonia do mundo. O suor se tornava sangue, e a oração rasgava os véus entre a dor e a esperança. Seus discípulos dormiam, mas ele vigiava. Ali, diante da taça amarga, fez a entrega total: seja feita a tua vontade, e não a minha. O caminho da luz o conduzia inevitavelmente à cruz. E ele não recuava. Sabia que esse era o eixo central da missão. Sabia que, através da dor, a humanidade renasceria. Sabia que, ao atravessar a morte, abriria os portais da vida eterna. Paixão, morte e mistério. Capítulo 7. Naquela madrugada pesada, quando os céus se calaram e a terra conteve a respiração, Jesus foi traído por um beijo. Judas, um dos seus, tocado por um enigma que ainda hoje inquieta teólogos e místicos, entregou o Mestre aos romanos. Teria agido por ganância ou por desilusão? Seria ele, como alguns ocultistas afirmam, o instrumento necessário de um plano superior, incumbido da missão sombria de acionar o sacrifício? O fato é que o Cristo foi entregue, não à força dos homens, mas pela sua própria vontade. A prisão de Jesus não foi uma derrota, mas um rito. Ao ser conduzido de tribunal em tribunal, de Anás a Caifás, de Pilatos a Herodes, ele se manteve em silêncio, como o cordeiro levado ao matadouro. Seus olhos contemplavam algo além da injustiça humana, viam os planos cósmicos sendo alinhados. Cada bofetada, cada escárnio, cada espinho era um símbolo da ignorância da humanidade, mas também da compaixão que ele carregava. O sofrimento não o quebrava, o amor o sustentava. Pilatos, símbolo do homem dividido entre a verdade e o medo, lavou as mãos. O povo, guiado pelas sombras da manipulação, escolheu Barrabás. E o Cristo foi entregue à cruz, o mais humilhante dos instrumentos, mas que, nas mãos de Deus, tornaria-se trono. Carregou seu madeiro até o Gólgota, cambaleante, sangrando, mas firme. Simão Cireneu foi chamado a ajudá-lo, talvez sem saber que estava participando do maior mistério da história. No alto do Calvário, entre dois ladrões, o Filho do Homem foi erguido. O céu se obscureceu, o véu do templo se rasgou. Em 7 palavras, selou a redenção. Perdoou os que o crucificaram, prometeu o paraíso ao arrependido, entregou sua mãe ao discípulo amado, expressou abandono, sede e missão cumprida. Cada palavra, uma chave. Cada suspiro, uma vitória. Nos círculos místicos, a crucificação não é apenas um evento histórico, mas uma representação do drama da alma. Os 4 cravos simbolizam os 4 elementos dominados: a coroa de espinhos, a iluminação coroada pela dor, o sangue derramado, a pedra filosofal dissolvendo o ego. A cruz em si é o símbolo da união dos opostos, vertical e horizontal, céu e terra, espírito e matéria. Ao entregar seu espírito, Jesus não morreu como os outros homens. Ele desceu aos infernos, como afirmam os credos mais antigos. Foi ao Hades libertar as almas cativas, abrir as prisões astrais onde os justos dormiam desde os tempos de Adão. Os ocultistas falam do grande sábado, o tempo em que o Cristo rompeu os selos do mundo inferior e resgatou o sopro divino aprisionado nas sombras. O corpo foi deposto por mãos puras, Nicodemos, José de Arimateia, e as santas mulheres. O túmulo, emprestado, guardava não apenas um corpo, mas um segredo cósmico. Durante 3 dias, o corpo repousou, mas a alma do Cristo cruzava os mundos invisíveis.
Era o tempo do silêncio, da expectativa, da preparação para o impossível, a vitória sobre a morte. A crucificação não foi o fim, mas a semente. Com seu sangue, Jesus selou uma nova aliança, não escrita em tábuas de pedra, mas nas fibras mais sutis da alma humana. Era o novo êxodo, da escravidão interior à liberdade espiritual. A cruz, símbolo de tortura, tornara-se escada para o alto. Ressurreição e corpo de glória. Capítulo 8. Na aurora do terceiro dia, enquanto o mundo ainda dormia em sua incredulidade, um tremor sutil percorreu os tecidos do universo. As estrelas vibraram em harmonia, e os planos invisíveis se alinharam com o propósito do Altíssimo. A pedra foi removida, não por mãos humanas, mas por mãos de luz. E o Cristo ressurgiu, não como um simples homem retornando da morte, mas como o sol espiritual que vence os abismos. O Senhor do novo Éter, o corpo transfigurado que rompe os limites da carne e da matéria. As mulheres foram as primeiras a ver o sepulcro vazio, as mais sensíveis, as que não fugiram, as que amavam com pureza. Maria Madalena, que o buscava entre os mortos, ouviu seu nome ser pronunciado como só ele podia fazer. Maria. E ela o reconheceu. Não era mais o mesmo Jesus, mas tampouco outro. Era ele, e era mais. Era o Cristo glorificado, aquele cuja presença ardia o coração, cuja forma transcendia o olhar físico. A ressurreição não foi um truque, nem um mito simbólico. Foi a coroação de uma vitória espiritual absoluta. Os ocultistas a chamam de a quintessência do drama cósmico. O corpo de glória que Jesus assumiu era incorruptível, composto de substância celeste, livre da densidade, ainda que perceptível, tangível quando desejava, e invisível quando assim escolhia. Ele surgia entre os discípulos mesmo com portas trancadas, e desaparecia de modo súbito. Caminhou com os discípulos de Emaús, e ao partir o pão, seus olhos se abriram. Durante 40 dias, ele instruiu os seus em segredo. Falava do reino de Deus, mas agora com uma linguagem que ultrapassava tudo o que antes havia ensinado. Transmitia mistérios não registrados, e as verdades apenas para os preparados. A tradição gnóstica diz que nesses dias revelou o funcionamento das esferas superiores, o mistério do eu superior, os graus de iniciação, o caminho da alma após a morte. Ensinou que o reino está dentro e fora, acima e abaixo, e que cada homem carrega a semente crística em si, à espera de ser despertada. A ressurreição foi também o nascimento do novo templo. O Cristo vivo tornou-se a pedra angular da edificação invisível que os séculos ergueriam. Os discípulos, que antes temiam, tornaram-se ardentes, pois haviam tocado o ressuscitado. Tomé, o duvidoso, viu as chagas e exclamou: Meu Senhor e meu Deus! Pedro, que negara, foi restaurado com o triplo chamado: Apacenta minhas ovelhas. Todos foram transformados pela presença viva do Mestre, que lhes comunicava não apenas palavras, mas espírito, fogo, coragem. Do ponto de vista esotérico, a ressurreição é o símbolo do despertar do Cristo interno, o nascimento da consciência superior que vence o ego, a morte, o tempo. Cada iniciado, ao seguir os passos do Mestre, deve atravessar sua própria paixão, e descer aos seus infernos interiores, para enfim, erguer-se em luz. O Cristo não ressuscitou apenas por si, mas por todos nós, como arquétipo eterno. Mas seu tempo entre os homens estava prestes a concluir-se em nova glória. Ele havia vencido o mundo. Não restava mais nada senão elevar-se aos céus, selando o mistério com sua ascensão. A terra o havia recebido, os homens o haviam crucificado, e agora o céu o aguardava de braços abertos. Ascensão e reinado invisível. Capítulo 9. 40 dias após a ressurreição, os discípulos, ainda em euforia e espanto, foram conduzidos por Jesus ao Monte das Oliveiras. O céu estava limpo, a brisa suave, e um silêncio profundo tomava conta do momento. Era a despedida física, mas não o fim. Eles ainda não compreendiam a dimensão do que estavam vivendo, sabiam apenas que estavam diante de algo sobre-humano, imortal, cósmico. Ali, diante de todos, Jesus elevou as mãos e os abençoou. Suas palavras foram suaves,
mas carregadas de poder. Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Não era uma simples missão religiosa, era o anúncio de uma nova era, a convocação dos homens para o nascimento do Cristo interior, a revolução silenciosa da alma desperta. Enquanto falava, seu corpo começou a se elevar. Não pairava como um homem sustentado pelo vento, mas ascendia em luz, como uma estrela sendo sugada pela fonte divina. Uma nuvem o ocultou, e os discípulos, de olhos erguidos, continuaram olhando para o céu, como que hipnotizados pela magnitude do instante. 2 seres em vestes brancas, mensageiros celestes, apareceram e disseram: Este Jesus, que dentre vós foi elevado ao céu, virá do mesmo modo como o viste subir. A ascensão não foi apenas a elevação de um corpo ao céu, mas o retorno triunfal do Logos à sua morada original, agora transformado por sua experiência humana. Ele havia vencido a dor, a carne, a morte e agora se assentava à direita do Pai, como Filho glorificado, como Rei do invisível. Nos planos espirituais, a ascensão selou a ponte entre o divino e o humano. O caminho estava aberto. O que antes era reservado aos grandes iniciados, agora se tornava acessível a todos. O véu entre os mundos havia sido rasgado. Os anjos cantavam, os céus celebravam, e a terra, mesmo ainda envolta em sombras, começava a despertar para uma nova luz. Os esotéricos afirmam que com a ascensão, o Cristo tornou-se o regente oculto da humanidade. Não mais limitado a um corpo físico, passou a habitar o coração do mundo, guiando os destinos humanos a partir do centro solar invisível. Ele tornou-se o sol espiritual da terra, não visível aos olhos, mas sentido pelos que oram, meditam e amam com pureza. Sua presença passou a irradiar-se pelas camadas ocultas da consciência, inspirando santos, sábios, profetas e buscadores de todos os tempos. Em escolas místicas, é dito que o Cristo agora habita o éter crístico, um campo vibracional sagrado que envolve a Terra. Aqueles que se purificam, que caminham pela senda da verdade e do amor, podem sentir sua voz como um sussurro interior, como um clarão repentino de compreensão. Ele é agora o mestre dos mestres, o instrutor do mundo, aguardando ser reconhecido no altar do coração. E os discípulos retornaram da ascensão de Jesus transformados. Homens simples tornaram-se colunas do Espírito. Pedro falou e milhares se converteram. João escreveu visões que atravessaram os séculos. Tomé foi ao Oriente. Tiago edificou a comunidade. A chama havia sido acesa, e as trevas não a compreenderiam. A ascensão foi o selo final da missão do Cristo, mas também o início de uma nova jornada para a humanidade. O Mestre partiu visivelmente, mas permaneceu invisivelmente, como chama eterna, como Rei do reino que não passa, como Senhor do tempo e da eternidade. O Cristo vivo nos séculos. Capítulo 10. Após a ascensão, o Cristo não desapareceu, mas fundiu-se com os planos superiores da existência. Sua presença passou a ser sentida nos séculos como uma vibração perene, como uma centelha imortal, que toca consciências e desperta almas em todas as nações, línguas e culturas. A partir daquele instante, ele se tornou o Verbo eterno, o guia invisível dos povos, a voz oculta que sopra nos corações sinceros. A história humana prosseguiu com guerras, impérios, quedas e renascimentos, mas em cada época, em cada recanto do planeta, havia aqueles que escutavam o chamado do Cristo interior. Os mártires da Igreja primitiva entregaram-se ao sofrimento com um amor sobre-humano, cantando nos circos, sorrindo para seus algozes, pois sentiam a presença viva do Mestre. Não morreram por uma ideia, mas por uma experiência direta, por um amor que queimava em seu íntimo. Nos desertos da Síria e do Egito, monges e anacoretas buscaram a comunhão direta com o Cristo. Jejuavam, oravam, silenciavam e nas cavernas e montes, eram visitados por visões e luzes que diziam: Eu estou contigo. Na Idade Média, místicos como Hildegard, Francisco de Assis, Mestre Eckhart e tantos outros, foram tocados por sua presença radiante. Alguns o viam nos estigmas, outros o escutavam em essência. Era o mesmo Cristo, o mesmo que andara na Galileia, agora transmutado em 1000 formas de amor.
Na alquimia e no hermetismo, ele era o símbolo maior da obra. O ouro dos filósofos não era senão a alma crística realizada, o homem transformado em luz. Os alquimistas o chamavam de rei oculto, o sol do meio-dia, a pedra filosofal viva. Nas escolas Rosacruzes, era o mestre invisível, orientando o desenvolvimento espiritual dos discípulos em segredo. Os cabalistas o viam como o Tiferete vivo, a beleza central da árvore da vida. Nos caminhos do Oriente, embora sob outros nomes, o Cristo resplandecia. Em certas correntes do sufismo, falava-se do homem perfeito, reflexo claro do Logos crístico. Em algumas tradições tibetanas, narrativas ocultas falam de um mestre solar que teria passado por regiões do Himalaia. Em todos os povos, o arquétipo do Salvador, do justo, do iluminado, emergia da sombra para a presença real do Cristo espalhada pelos mundos. Na alma de cada ser humano, ele passou a habitar como centelha divina. Sua presença se esconde nas lágrimas sinceras, nos gestos silenciosos de compaixão, nos atos de perdão, nas noites de oração solitária. O Cristo não está ausente, está mais presente do que nunca, esperando apenas ser reconhecido. Ele vive onde há amor, verdade, entrega e silêncio. Na tradição esotérica mais profunda disse que ele guia uma fraternidade de mestres ocultos, a hierarquia espiritual da Terra. Junto com seres como Melquisedeque, El Moriá, Kut-Rumi, Serapis, entre outros. Ele conduz a evolução humana em planos sutis. É o coração do mundo, o iniciador dos iniciadores, o mestre dos mestres. Sua ação não se limita à religião, ela toca a ciência, a arte, a filosofia, os movimentos de paz, os gritos da natureza, os sonhos dos puros. Nos tempos modernos, continua a surgir onde menos se espera, nas visões de crianças, nas intuições de sábios, nos hospitais e nos campos, nas sinagogas, nas igrejas e nos desertos. Seu reino é real, mas não é deste mundo. E no entanto está neste mundo, como perfume invisível, como brisa leve que toca a alma. Ele prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. E assim é. O Cristo vive, pulsa, nos chama, dentro e fora, em cima e embaixo. Quem tiver olhos para ver, que veja. Quem tiver ouvidos, que ouça. Finalizando. Assim, encerramos esta jornada pelas muitas faces do Cristo. O Jesus histórico, o Messias prometido, o místico iluminado, o arquétipo esotérico e o mestre oculto que atravessa as eras. Sua vida e obra não são apenas um capítulo da história, mas um eterno convite à transformação profunda, à ascensão da alma, à vivência do divino em cada instante. O Cristo é a promessa cumprida, o elo entre o céu e a terra, o símbolo maior da vitória da luz sobre as sombras. Ele é a chama eterna que arde no coração da humanidade, o fogo sagrado que purifica, eleva e liberta. Em cada passo seu, vemos o espelho do nosso próprio caminho, o desafio da renúncia, o poder do amor incondicional, a coragem diante do sofrimento e a esperança indestrutível da ressurreição. Ao contemplar a cruz, não vejamos apenas dor e morte, mas o portal para a glória e o renascimento. Ao ouvir as palavras do Mestre, deixemos que elas penetrem mais fundo que o intelecto, e que se tornem o pulsar do Espírito. Ao olhar para o céu, lembremos que a ascensão é possível a todos, pois o Cristo não é um rei distante, mas uma semente dentro de cada um. No mistério crístico, convergem as religiões, as filosofias e os segredos mais guardados do ocultismo. Ele é o ponto onde ciência, fé, magia e misticismo se entrelaçam, revelando que a verdade transcende todas as formas e nomes. O Mestre é o Sol no centro do nosso universo interior, cuja luz nunca se apaga, cuja presença jamais abandona. Em tempos de trevas e incertezas, sua mensagem ressoa com mais força. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Este chamado é universal, eterno, irrevogável. Ele nos convida a despertar, a amar sem medida, a servir sem esperar retorno, a caminhar em humildade e coragem. Por fim, celebremos o Cristo como o triunfo do amor, a redenção do homem, a promessa da eternidade. Que sua luz brilhe em cada coração,
Que sua força inspire cada gesto, que seu espírito guie cada passo. Ele vive não apenas em um tempo remoto, mas aqui e agora, em cada alma que escolhe a luz, a verdade e o amor. Que este conhecimento nos fortaleça e eleve, pois somos todos chamados a ser luz no mundo, filhos da mesma chama divina que Jesus encarnou e manifestou. A jornada continua, a caminhada nunca termina, e no final, todos somos convidados a ressurgir, gloriosos, livres e plenos, sob o abraço eterno do Cristo vivo. Que assim seja, agora e sempre.